Bem, senhores, agora vamos comentar de infração penal. O que é infração penal? Quando eu ouço infração penal, o que quer dizer isso? Infração penal, na verdade, senhores, é o gênero. E esse gênero, ele se subdivide em algumas espécies. Quando eu falar em infração penal, que é o gênero, eu posso estar falando do crime ou posso estar falando de contravenção penal. Quando vocês ouvirem falar em delito, delito é a mesma coisa que crime, mas delito não é a mesma coisa que contravenção penal. Perfeito? Então, a infração penal é o gênero, se subdivide em duas espécies. Qual a espécie? Crime ou delito e contravenção penal. Tá ok? Vejam bem, tudo aquilo, senhores, que é praticado por maior de 18 anos ou mais, eu vou encaixar em crime ou contravenção penal. Tudo aquilo que é praticado por menor de 18 anos, eu não chamo de crime ou contravenção penal e chamo de ato infracional. Então vejam bem, um menor de 18 mata alguém, homicídio, está previsto aonde? Código Penal, está previsto como crime, perfeito? Só que o menor não comete crime, por uma razão muito simples que vocês vão entender logo daqui a alguns segundos. Então, não comete crime. Se ele não comete crime, o legislador teve que dar um nome para aquilo que ele cometeu, porque está previsto que não pode, aí aquilo que ele cometeu chama ato infracional. Tá ok? Só mudou a nomenclatura. Então, o menor, ele comete lá no gênero das infrações penais. Ele cometendo crime ou contravenção penal, vai chamar sempre ato infracional. Tá ok? E vejam bem, como que eu diferencio o que é crime de contravenção penal? A lei não fala, perfeito? Mas a lei dá algumas diretrizes, não é? A contravenção penal é punido com prisão simples. Isso quer dizer que é um delito anão, que é um crime anão, que é um crime onde o legislador prevê uma pena muito pequena. Já o crime ou delito, ele é punido geralmente com reclusão e detenção, que são penas mais graves. Perfeito? Então, geralmente são fatos que atentam muito mais contra a sociedade. Tá ok? Vamos lá. E infrações administrativas? Infrações administrativas não tem nada a ver com infração penal. Perfeito? Quando eu falo em infração penal, eu vou estar diante de uma sanção penal. Uma prisão simples, uma reclusão, uma detenção. Quando eu falo em sanção administrativa, aí eu tenho várias. Aí não é, na verdade, o Poder Judiciário que vai impor aquela sanção administrativa. Não é? Aí já é a autoridade administrativa, o Poder Executivo. Por exemplo, quando eu tenho lá uma embriaguez, infração administrativa, não é? Que tem a embriaguez quando é crime e a embriaguez quando é infração administrativa, lá do Código de Trânsito. Perfeito? Então, senhores, quando eu tenho infração administrativa, eu tenho não sanção penal aplicada. O cidadão não vai ser preso, perfeito? Mas ele vai ter uma notificação de trânsito lavrada, ele vai ter a carteira dele recolhida. Então, são providências administrativas. Por isso que eu já falei que as instâncias são totalmente separadas. Instância administrativa é uma coisa, instância penal é outra. Tá ok? Senhores, chegamos então na parte que eu reputo mais importante da nossa parte geral. Ok? É o conceito de crime. Senhores, na lei nós não encontraremos o que é crime, a definição do crime. Mas a doutrina e a jurisprudência, por vários anos se degladiando, chegaram a um conceito que hoje é tido quase que unanimemente. Perfeito? Então vejam bem, para a nossa prova e de uma forma geral para o que a doutrina e a jurisprudência têm entendido como conceito de crime, nós só podemos falar em crime se
estivermos diante de 3 elementos que compõem o conceito de crime. Então, para eu falar em crime, eu tenho que falar que eu estou diante de um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Amigos, se faltar um desses elementos, eu não tenho o conceito de crime. Então vamos repetir? Para eu falar em crime, eu tenho 3 elementos, componentes do conceito. Os 3 elementos têm que estar necessariamente presentes. Fato típico, antijurídico e culpável. Mas se fosse 3 elementos só e de fácil análise, ia ser tranquilo, só que nós estamos já vendo por este quadro que não é tão simples assim. Então, senhores, cada elemento desse comporta subelementos que terão que ser analisados. Por isso que o processo é uma coisa complicada. É por isso, senhores, que nós temos visões diferentes, formas de defesa e ataque no direito penal, né, com muitos posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários. Perfeito? Então, a análise não é simples. Vou tentar facilitar a nossa análise e torná-la mais simplória possível. Então, vejam bem, não vamos trabalhar com todos esses subelementos, porque não é o objeto da nossa prova. Vou trabalhar com um conceito bem superficial, porque para falar isso aqui, com todos os requisitos e com todas as correntes doutrinárias e jurisprudenciais, nós ficaríamos aqui dias. Então vamos entender de uma forma bem superficial. Primeira coisa, fato típico. O que é o fato típico? Analisando só pela tipicidade formal, o fato típico seria o perfeito enquadramento de um fato que aconteceu no concreto à letra da lei. Vamos entender melhor? Olha só. Eu cheguei em um determinado cenário, fiquei com raiva por conta de uma discussão de futebol, arranco a arma e dou um tiro no cidadão que está à minha frente. Perfeito? Aquele cidadão morre, vem a falecer. O artigo 121 do Código Penal, o que ele fala? Matar alguém. Tipicidade formal. Eu te pergunto, tipicidade formal. Quando eu dei o tiro naquele cidadão, eu matei alguém? Matei. Então, o fato concreto, aquele tiro, aquela pessoa estendida no chão, ele se amolda perfeitamente ao tipo que está lá na lei, em abstrato, o matar alguém, o artigo 121. Então, eu tenho o perfeito enquadramento do fato concreto à letra da lei. Tipicidade formal, o fato, a princípio, é típico. Perfeito, senhores. Vejam bem, quando eu venho analisar a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade, eu já analiso de forma diferenciada, porque eu tenho que analisar primeiro as excludentes. Então, isso tudo aqui que está previsto chama excludente. Excludente de antijuridicidade ou ilicitude, excludentes de culpabilidade. Como que funciona isso, professor? O que é antijurídico? Antijurídico é contrário à lei. Ilícito é algo que contraria a lei.
é algo que contraria a previsão do legislador. Vejam bem, matar alguém contraria a letra da lei? Contraria. Então, a princípio, aquele fato é antijurídico. Só que para analisar a antijuridicidade, o legislador criou elementos que excluem a antijuridicidade. Ou seja, se no caso concreto estiverem presentes estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, nós estamos falando que essas circunstâncias excluem a antijuridicidade ou ilicitude do crime. Ou seja, torna um comportamento que eu falaria ou que eu chamaria de antijurídico para jurídico, de ilícito para lícito. Isso quer dizer, senhores, que eu posso até ter um fato típico, mas esse fato típico pode chegar aqui no segundo elemento do crime e não vigorar. E não estar contrariando a lei. E estar de acordo com a lei. Então vamos colocar que essa morte que eu causei em defesa própria. Aquele cidadão que morreu, ele iria me agredir com uma faca. Eu verificando que ele estava partindo para cima da minha pessoa, armado com a faca, eu desfiro um tiro. Aí eu vou de novo. Tem tipicidade formal? Tem. Por quê? Porque eu matei alguém e o artigo 121 fala que matar alguém é crime de homicídio. Agora, quando eu analiso as excludentes, eu verifico a existência da legítima defesa, que é, tem um bem a ser protegido. E aquela pessoa está agredindo este bem que deveria ser protegido. Eu posso proteger esse bem dessa agressão iminente, essa agressão atual? Posso? Pode. Então eu uso de meios moderados ou de meios que eu tenho em mãos para repelir aquela injusta agressão. Legítima defesa. Legítima defesa é uma excludente de antijuridicidade. Meu comportamento deixou de ser antijurídico e passou a ser jurídico. E passou a ser pretendido pelo direito. Então a minha conduta, como falta um elemento, não é crime. Perfeito, senhores? Por quê? Porque este elemento já era. Eu só tenho, talvez, só visualizei o primeiro elemento. Ok, senhores? E a questão da culpabilidade? Também tem o excludentes de culpabilidade. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Vamos entender. Meus amigos, a imputabilidade é a capacidade que o cidadão tem de receber pena, de ser sancionado, de cumprir uma pena. Por que que o menor não comete crime, professor? Vão chegar agora, senhores. Este cidadão que matou foi o menor. O menor não estava amparado por legítima defesa, não. Ele matou por maldade. Então, o comportamento dele é típico, não está presente excludente de ilicitude, então é antijurídico. Por que que não é crime, então, professor? Por causa disso aqui, ó. Excludente de culpabilidade. Uma delas é a imputabilidade. O menor, o legislador falou assim, o menor é inimputável. Inimputável exclui a culpabilidade. Então, faltou este elemento, não é crime. Por isso que o menor não comete crime, senhores. Perfeito? Potencial consciência da ilicitude. Eu tenho consciência que aquele fato que eu estou cometendo é ilícito. Perfeito?
Coloca lá um holandês que está acostumado lá na Holanda a fumar maconha no meio da praia, porque é permitido. Folder do Brasil, né, fazendo propaganda de cigarro. Ele não sabe o que é marca de cigarro, pessoa fumando para cá, fumando para lá. Quando ele desembarca, chega no Brasil, ele faz um charutão de todo tamanho, senta na praia e está lá fumando o seu baseado. Perfeito? Ele tinha consciência que aquilo era ilícito, era um comportamento ilícito aqui? Não. Então isso exclui a culpabilidade. Perfeito? Não estamos diante de crime. Exigibilidade de conduta diversa. O que é isso, professor? Exigibilidade de conduta diversa está falando assim, se uma pessoa normal estivesse naquele cenário, no lugar daquele autor do possível crime, ele agiria diferente? Se a resposta for não, excludente de culpabilidade. Se a resposta for sim, perfeito? Não é excludente, é crime. Vamos dar um exemplo, gerente de banco. Família toda sequestrada. Liga para o gerente e fala assim, ó, ô gerente, eu estou com sua família toda sequestrada, fala com eles. Se você não sacar R$1.000 da conta de cada cliente seu e depositar na minha, ou seja, praticar um furto aí contra seus clientes, eu vou matar toda a sua família. Perfeito? Se eu, você e as outras pessoas estivéssemos no lugar do gerente, faríamos. Então não tem como exigir dele uma conduta diferente. Por mais que seja furto, por mais que não esteja previsto uma excludente de ilicitude ou antijuridicidade, quando eu chego na culpabilidade, eu tenho a excludente da culpabilidade aqui. Perfeito, senhores? Então é dessa forma que nós trabalhamos. Vejam bem, estado de necessidade, muito rápido. No estado de necessidade, excludente de antijuridicidade ou ilicitude, eu tenho dois bens lícitos em conflito. Então, eu não tenho comportamento de agressão contra um dos bens, ok? Mas para salvar um, eu preciso de sacrificar outro. É possível? É o estado de necessidade. Perfeito? Então, vamos colocar um cinema pegando fogo. Tem várias pessoas dentro do cinema. O cinema começou a pegar fogo. Perfeito? Minha vida está em risco e a vida dos meus amigos também está em risco. Para salvar a minha vida, a lei autoriza, inclusive, que eu tire a vida do outro. Olha só, isso é estado de necessidade. Não tem agressão, tem duas vidas em confronto, por quê? Porque para salvar uma eu preciso de sacrificar a outra. Legítima defesa, aqui eu tenho diferença, por quê? Tenho um bem sendo agredido injustamente. Alguém está aqui dando tiro contra uma guarnição policial, agressão injusta, atual. Para salvar-me ou salvar terceiros, eu preciso repelir essa injusta agressão. Legítima defesa. Estrito cumprimento do dever legal. A lei manda que eu cumpra o meu dever. Por que quando eu cumpro um mandado de busca e apreensão, eu não cometo o crime de violação de domicílio? Porque isso é estrito cumprimento do dever. Se o Código de Processo Penal me manda obedecer a uma ordem judicial e entrar à força na casa de alguém, como depois eu poderia ser responsabilizado por estar cumprindo o dever legal? Apesar da violação de domicílio, então, ser um fato típico formalmente, nós teremos uma excludente prevista, porque eu estou apenas cumprindo o meu dever legal. Exercício regular do direito é quando a lei me disponibiliza um direito que eu posso usar ou não usar. Se eu usar, eu estou amparado por uma excludente de ilicitude. O pai pegou e colocou o filho de castigo. Por que o pai não responde por cárcere privado, já que o filho tem a sua liberdade restringida? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente colocou em favor dos pais a possibilidade dele educar o filho.
Agora, toda vez que eu estiver falando de uma excludente qualquer, quando eu abuso, aí eu respondo pelo excesso, não é? Ah, eu estou em legítima defesa, alguém me agredindo, atirando. Ok, atirei, acertei o braço do cidadão, o cidadão parou de atirar em mim. Por quê? Porque ele não tem como mexer o braço. Eu acertei o braço dele, a arma caiu no chão, não tem mais perigo. Aí eu chego perto dele e executo aquele cidadão. Gente, aí é excesso. Aí você já não está mais em legítima defesa. E quando eu pratico o fato em excesso, eu respondo pelo excesso. Perfeito? Vamos lá.